Estágio. Essa é uma parte muito importante do nosso curso e eu diria que até um diferencial. Como que funciona o estágio? Nós vamos agendar com pessoas reais, ou seja, consulentes reais. E aí é o próprio baralho Cigana e Magia que vai em busca desses consulentes, tá? E você vai fazer um estágio, num primeiro momento, dentro do curso, você vai fazer um estágio atendendo um cliente real. Porque uma coisa é você estar fazendo os exercícios da apostila, embora sejam sim exercícios tirados de consulentes reais, vocês vão ver que na apostila eu mudo o nome, eu mudo data de nascimento, eu mudo algumas informações básicas, porque o intuito não é expor ninguém, mas eu mesma, na minha trajetória, eu tinha uma modalidade de consulta que eu chamava de consulta em PDF, onde o consulente ele me mandava por escrito a pergunta dele, com um breve relato sobre o que aconteceu, sobre a situação, né? Então eu pedia que ele me mandasse um breve relato da situação, nome completo, data de nascimento e a pergunta. Então, eu peguei algumas dessas perguntas dos consulentes, ou seja, perguntas reais. Mudei, lógico, né, algumas informações para que nenhum consulente fosse identificado e eu coloquei na apostila. Para quê? Para que vocês consigam ver, muitas vezes, a forma como o próprio consulente se expressa. Porque o consulente, normalmente, ele não vem com uma pergunta redondinha, bonitinha, certinha, eu quero saber tal coisa. Não, às vezes o consulente, ele vem trazendo a dor, trazendo a dificuldade, e é você, enquanto oraculista, que precisa elaborar qual que é a pergunta para você poder chegar no objetivo e poder trazer para o seu consulente uma resposta, um direcionamento, uma orientação. Então, eu procurei pegar perguntas reais, situações reais, casos reais, não em 100% da apostila de jogos e tiragens, mas muitos dos exercícios são exercícios reais. Outros fui eu mesma que acabei criando, acabei inventando, porque precisava encaixar dentro de um contexto ali para vocês poderem fazer a interpretação de maneira adequada. Agora, são situações onde você não está com um consulente, você não está captando uma energia de fato, porque são exercícios fictícios e são pessoas que, eu estou falando de consultas às vezes que eu fiz há 5, 8 anos atrás, então são pessoas que já não estão mais nessa energia, né? Então são exercícios fictícios. Agora, quando você está com um consulente na sua frente, o negócio muda de figura. Uma por conta da própria pressão, né? É normal a gente ficar ansioso, a gente ficar meio preocupado, porque tem uma pessoa ali na nossa frente. E outra porque você está entrando na energia do consulente. É diferente. Então, é importante que vocês tenham a técnica, é importante que vocês aprendam, mas também é importante que vocês desenvolvam essa questão do sentir e do tato para lidar com o outro. Uma coisa que a gente vai falar também ao longo do curso é: você precisa ter empatia com o seu consulente e você precisa ver a forma como você vai falar determinadas coisas. Porque às vezes a gente tem situações aonde a gente precisa passar um recado que não é muito legal. A gente precisa passar uma informação que não é muito bacana. E essa informação deve ser passada, afinal de contas, é a vida do seu consulente que está ali na mesa, não é a sua. Você é só um intérprete. Mas se o próprio universo está trazendo aquela informação, é porque o universo entende que. Eu falo universo, gente, mas vocês podem chamar de espiritualidade, de Deus, do que vocês quiserem. Mas aqui eu me refiro sempre ao universo, tá? Então, se o universo está trazendo aquela informação para o seu consulente, é porque o próprio universo acredita que ele tem condição de entender aquilo que está sendo dito. É porque o próprio universo acredita que ele tem condição de receber aquela informação. Então, você, enquanto oraculista, você deve passar a informação. Todas as informações devem ser passadas. Entretanto, todavia, porém, contudo, existem maneiras e maneiras da gente passar uma informação para uma pessoa, tá? Então, a gente precisa aprender a ter esse tato. E quando você está com o seu consulente ali na sua frente, é diferente.
Porque a pessoa, ela tá olhando para você tá entrando na energia dela, tem uma certa pressão, principalmente nos primeiros atendimentos, no sentido de, ai, será que eu vou fazer certo? Será que eu não vou? Enfim. Mas todas as pessoas que vocês forem atender, elas sabem que vocês são estagiários, tá? Então não é uma coisa assim que, ai, não, eu vou passar com um oraculista e eu nem sei que ele tá estudando. Não. A gente acaba abrindo alguns chamados no próprio canal, nos canais, né, do Baralho Cigano e Magia, pedindo para que as pessoas se cadastrem para poder participar de uma leitura, e isso é gratuito, tá? A gente aqui do Baralho Cigano e Magia, a gente não cobra nada desse consulente que vai passar, e claro que a gente também não cobra nada de vocês. Por quê? Porque a gente entende que vocês precisam treinar, vocês precisam realmente estar ali na arena, né? Tá ali no meio do fogo realmente para sentir como é que é. Então, isso não é cobrado, não tem nenhum tipo de custo, nem para o consulente, nem para vocês, mas a gente abre alguns chamados nas redes sociais do Baralho Cigano e Magia, a gente pede para que as pessoas se cadastrem, a gente faz o agendamento, então vai ser feito um agendamento com você, oraculista, e vai ser feito um agendamento com o consulente. Isso também precisa ser agendado com a nossa equipe do Baralho Cigano e Magia. Não dá para fazer todo mundo junto. Que nem se tiver 300, 400 alunos, a gente não consegue colocar 600 pessoas em uma sala. Por que 600? Porque seria o oraculista e o consulente, né? Então, se a gente tem 300 alunos, a gente precisaria de pelo menos 300 consulentes ali. Então, não dá para a gente fazer isso de uma vez. Então, como que funciona? Quando vocês chegarem no momento do estágio, isso vai ser pontuado, isso vai ser sinalizado aqui, né, ao longo do curso, vai chegar um momento que eu vou falar assim, olha, agora você precisa entrar em contato com o pessoal, com a equipe do Baralho Cigano e Magia, para poder fazer o seu agendamento de estágio. Então, a gente vai juntar um número de pessoas ali que vão fazer esse estágio, vamos trazer alguns desses consulentes e a gente vai colocar vocês em uma sala online. A consulta ela acontece ao vivo, tá? Normalmente pela plataforma do Zoom, então a gente abre salas simultâneas. Então, por exemplo, se a gente tiver com 20 oraculistas, a gente vai abrir 20 salas simultâneas. E aí, o consulente vai entrar em uma dessas salas, você também vai entrar em uma dessas salas, vai estar só você e o consulente. Então, não é uma consulta que ela vai ser assistida, mas esse consulente tem a consciência de que ele está passando em uma consulta com um estudante, ok? Ele tem consciência de que ele está passando em uma consulta de estágio. Depois, quando terminar essa consulta dura em média uns 30, 40 minutos mais ou menos. Depois que o consulente termina essa consulta, ele responde um questionário. Nesse questionário, a gente vai perguntar, né, com qual oraculista ele passou, o que ele achou, se foi assertivo, se não foi assertivo, se as informações passadas foram informações claras ou não. Enfim, tem algumas perguntinhas que a gente faz pro consulente, né, para que ele avalie como que foi essa consulta, ok? A gente também faz depois um questionário para vocês, também para que vocês possam dizer aonde foi que vocês tiveram mais dificuldade, ou se não tiveram, se foi tranquilo, se não foi. Em média, a gente faz de 3 a 4 consultas dentro desse estágio. Então, não é que vocês vão atender uma pessoa só, um consulente só. Não. Vocês vão atender de 3 a 4, às vezes 5. Aí depende da quantidade de pessoas também que a gente consegue trazer, né, para o Baralho Cigano e Magia que se cadastram para poder passar nessa consulta com o oraculista. Mas pelo menos uns 3 ou 4 é certeza, às vezes uns 5, tá? Não no mesmo dia, às vezes a gente não faz isso no... Pode acontecer de fazer no mesmo dia? Até pode, mas o adequado é que a gente dê um certo espaço, inclusive para que você consiga sentar toda essa informação, né? Então, de repente, você atende 2 consulentes em um dia, aí a gente dá um espaçozinho aí, às vezes de uma semana, 2, depende da agenda, tudo isso a gente vai ver dentro da agenda, e aí depois você atende mais uns 2 em um outro dia, que aí você também consegue rever alguns pontos. Ah, eu acho que eu poderia melhorar nisso, acho que eu poderia fazer dessa maneira diferente, enfim. Então, nós teremos essa parte de estágio. Esse é um tipo de estágio, ok? Agora, vocês
podem ter reparado, vocês devem ter reparado que aqui no Baralho Cigano e Magia, a gente tem também a opção de consulta com o estagiário, isso nas plataformas mesmo do Baralho Cigano e Magia. Como que funciona isso? Então, vamos entender o seguinte, tem dois tipos de estágio. Esse primeiro estágio, que foi o que eu acabei de exemplificar para vocês, esse estágio ele faz parte do curso. Esse estágio não tem nenhum tipo de remuneração, ok? Depois que vocês terminarem o curso, depois que vocês fizeram as 3 provas, depois que vocês fizeram o estágio, depois que vocês receberam o certificado, vocês estão aptos para ir para o mundo. Então, vão atender o povo. Só que os alunos que mais se destacarem no curso, eles podem receber um convite para trabalhar no Baralho Cigano e Magia. Como assim, Tita? Num primeiro momento, você vai entrar no Baralho Cigano e Magia como estagiário. E aí que tá, hoje, pelo menos na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, a consulta com o estagiário no Baralho Cigano e Magia sai a R$35, tá? Não sei se ainda vai continuar esse mesmo preço, não sei em que turma você entrou aqui, mas enfim, hoje, nessa data que eu tô gravando, a consulta com o estagiário sai R$35. Desses 30 minutos, tá? São 30 minutinhos de consulta, R$35. Desses R$35, R$20 fica para o oraculista e R$15 fica para o BCM. Uma coisa que eu acho que é importante eu pontuar, uma observação aqui, tá? Aqui no Baralho Cigano e Magia, a maioria dos funcionários, a maioria da equipe, não necessariamente tem um salário fixo. Então, a gente tem, por exemplo, as atendentes, que é o pessoal que faz o agendamento e tudo mais. Normalmente, eles trabalham por comissão, tá? Então, mesmo esses R$15 que fica para o BCM, não fica para o BCM, fica justamente para fazer o pagamento do pessoal que faz o agendamento, que faz o recebimento, enfim, que faz toda essa parte administrativa. Então, essa é uma forma do Baralho Cigano e Magia incentivar você, enquanto profissional, para que você de fato entre no mercado de trabalho, tá? Então, mas isso não é para todo mundo. Entendam o seguinte, não é uma coisa assim, eu vou fazer o curso do Baralho Cigano e Magia e automaticamente eu vou ser um estagiário do Baralho Cigano e Magia. Não é isso. Vamos escolher apenas os alunos que se destacarem. Então, que se destacar em relação à nota das provas, que se destacar em especial na parte de interpretação, que tiver boas avaliações na hora ali do estágio mesmo, né? O estágio do curso. E aí a gente vai conversar, a gente vai chamar esse aluno para conversar para ver também se ele tem interesse, né? Porque às vezes você pode não ter interesse e tá tudo bem. Mas a gente vai chamar esse aluno para conversar, essa conversa normalmente é comigo mesmo, tá? A gente vai chamar esse oraculista para conversar e ver se ele tem interesse em fazer estágio. Ele tendo interesse em fazer estágio, ele entra na lista, né, dos estagiários. Não quero ter muitos estagiários, então vai ser um número até que reduzido. E aí ele entra nos estágios, e aí são feitos os agendamentos. E aí isso a gente faz um outro vídeo, esse é outro procedimento, que aí a partir do momento que você se torna estagiário, aí a gente dá todo o treinamento, toda a orientação de como isso funciona na prática, tá? Mas é isso, no caso esse estágio seria um estágio remunerado de acordo com os atendimentos que você faz. E aí tem uma segunda fase, né, uma segunda parte aí, que é o quê? Você não vai ficar sendo estagiário eternamente, né? O intuito não é que você seja um estagiário do Baralho Cigano e Magia eternamente. O intuito é o quê? Que você faça uma média de 30 atendimentos como estagiário, tá? Então, cerca de uns 30 a 35 atendimentos como estagiário. Terminando esses 30 a 35 atendimentos, a gente vai te chamar para conversar de novo. E aí a gente vai perguntar para você, o que você achou? Você sente que você tá apto, não tá? Você sente que tem algo que você precisa melhorar ou não? Olha, Tita, não, eu tô me sentindo bem, eu sinto que eu tô apto, entendi, ok, foi importante essa parte do estágio. Então, você pode ser convidado a se tornar um oraculista do BCM.
Qual que é a diferença de ser estagiário e de ser oraculista? A partir do momento que você se torna um oraculista, você não está mais no estágio, você se tornou um profissional. E enquanto profissional, teu valor também aumenta. Então, nós temos consultas aí de 250 a 300 reais, aonde funciona da mesma maneira. Uma parte fica para o BCM e a outra parte fica para você enquanto oraculista. Mas aí o valor é muito maior, porque agora você não é mais um estagiário, você é um profissional, tá? De novo, todos os estagiários vão se tornar oraculistas? Não necessariamente. Volto a dizer, depende do seu desempenho, depende das pessoas estarem dando um feedback também bacana sobre você, né? Enfim, então eu quero que isso fique muito claro, porque é que nem eu falo para vocês, às vezes as pessoas podem achar, ah, não, eu vou fazer o curso da Tita porque eu vou ser estagiário da Tita. Não, você vai ser estagiário aqui do Baralho Cigano e Magia se você de fato se dedicar, se você de fato se destacar, ok? E é isso. Então, é assim que funciona o programa de estágios. Então, tem o estágio do curso e tem o estágio que você pode ser convidado a participar e futuramente, quem sabe, se tornar um profissional aqui do Baralho Cigano e Magia, tá bom? Então, se dedique.